Verso 16, agora sim, no verso 16, é o Messias que vai falar. Diz assim, ó, eu quem? Eu, Yahushua, enviei o meu anjo. Ele atestou para você todas essas coisas a respeito das igrejas. Eu sou o rebento da família de Davi, a brilhante estrela da manhã. Verso 16, eu quem? Eu, Yahushua, enviei meu anjo. Ele atestou para você todas essas coisas a respeito das igrejas. Eu sou o rebento da família de Davi, a brilhante estrela da manhã. Né? É até interessante ver aqui, ó. Vou dar uma olhadinha em Mateus capítulo 1, verso 1 a 17. Mateus capítulo 1, verso 1 a 17. Ele diz aqui, ó, eu sou o rebento da família de Davi, que o Messias, ele vem da tribo de Judá, né? De Israel, a tribo de Judá, da família de Davi, certo? Por que é importante isso ser frisado aqui no final do livro do Apocalipse? Que existe uma onda de antissemitismo. Até que o pessoal descobre essa coisa, nova ordem mundial, e começa a detestar os judeus por causa do sionismo político, por causa dos banqueiros sionistas, aquela coisa toda. Enfim, lógico que a menor parte de Israel vai ser salva, só a 10ª parte, como o apóstolo Paulo diz. Só quem conseguir chegar à fé mesmo e tal. Agora, não há margem para ter esse antissemitismo todo. Vai ter uma restauração de Israel também durante 1000 anos. Mas por conta da nova ordem mundial sionista, muita gente radicaliza, né, por causa dos banqueiros, aquela coisa toda. E o pessoal radicaliza, né? Igual Hitler radicalizou e começa a ter aquele antissemitismo todo. Mas agora, meu amigo, quer você queira, quer você não queira, o Messias, Yahushua, né, vocês chamam Cristo, ele é judeu. Ele não era judeu. Ele é judeu porque ele está vivo, ressuscitou. Então ele é judeu. Ele é o leão da tribo de Judá. É o que a profecia diz, né? Raiz de Davi. Então, ponto. Entendeu? E isso é uma coisa importante a gente saber. E vamos olhar a genealogia do Messias. Mateus capítulo 1, verso 1 e verso 17. Ó. Livro da geração de Yahushua Hamashia. Yahushua o Messias, filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Davi, filho de Abraão. Verso 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Desde Davi até o êxodo da Babilônia, 14 gerações. Desde o êxodo da Babilônia até o Messias, 14 gerações. Tá? É interessante você pegar a geração aqui, só que há um detalhe aí interessante. Há um detalhe aí, que muita gente no meio... Eu já vi gente judaico messiânico, judaico nazareno, dizendo o seguinte: o Messias, ele é da semente de Davi, então ele é filho, literalmente, de José, no sentido de que ele é filho de uma relação sexual de José com Maria, né? Por quê? Porque senão ele não seria semente de Davi, né? Sendo que você precisaria rasgar toda o próprio Messias, ele de certa forma nega isso, porque ele perguntou: olha, de quem dizem que o Messias é filho? Ele disse: não, é filho de Davi. O pessoal achava literalmente que ele era filho de Davi, literalmente, né? No sentido de filho de uma relação sexual da linhagem de Davi, né? Só que ele disse: olha, como é que Davi disse em Salmo, no caso Salmo 110, Yahweh disse ao meu Senhor: senta-se à minha direita até que eu faça de seus inimigos o estrado de seus pés. Ora, se o próprio Davi lhe chama de Senhor no livro do Salmo, como é que ele é filho de Davi? Aí ninguém soube responder, entendeu? Que antes de Davi já existia, senão ele não seria o princípio da criação de Deus, entendeu? Que a gente acabou de ler uma passagem aqui do Apocalipse, princípio da criação de Deus, certo? Ah, não sei o que, Abraão, você não tem 50 anos ainda, você viu Abraão, rapaz? Ele disse: antes de Abraão eu sou. Quer dizer que eu sou,
Antes de Abraão já existia, certo? Só que aí é que está o problema. Então, se você seguir a genealogia aqui de Mateus, ó, livro da geração de Yahushua HaMashiach, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá. Aí um gerou o outro, né? Aí, por exemplo, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde. Aí aqui, ó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Yahushua, que se chama o Messias. Então, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José. Só que em lugar nenhum está dizendo que José gerou Yahushua, entendeu? Porque ele não é filho de conjuração carnal, certo? Está dizendo que Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Yahushua, que se chama Messias ou Cristo, certo? Porque a contagem, a questão aqui é a contagem na casa de Israel, o certo é a forma patriarcal, certo? Então é sempre da linhagem do pai que conta. Então, se o pai era da marido de Maria, era da tribo de Judá, o Messias é contado na tribo de Judá, entendeu? Isso, certo? É assim que a coisa funciona. Agora aqui, Jacó gerou José, mas não diz que José, um foi gerando o outro, mas não diz que José gerou Yahushua, porque ele não gerou. Tá? Então, está claro que Maria concebeu antes do casamento. Tá? Até porque, se tivesse havido ali alguma relação sexual antes do casamento, seria pecado. Seria uma relação pecaminosa, entendeu? E o que diz aqui que Maria concebeu antes do casamento. Agora, se não foi por ação do Espírito Santo, teve uma conjuração carnal ali também, aí seria uma relação antes do casamento, pecado. Então, meio complicado, né? Mas teria que rasgar uns bons pedaços aí do Evangelho para ter isso como verdade, ok? O que eu acredito que seja heresia, tá? Por assim se dizer. Mas o Messias é contado na casa de Judá, né? Que foi a promessa que o Eterno fez ao seu servo Davi, tá? E também profeticamente, desde a morte de Jacó, que o cedro nunca se arrebataria da casa de Judá. Isso está lá no Gênesis capítulo 50. Claro que para o Eterno nada é impossível. Nada é impossível. O Eterno não depende de uma conjuração carnal. Ele faz o que ele quiser, porque nada para ele é impossível. Entendeu? Essa aqui é a grande questão. João capítulo 8, verso 12. João capítulo 8, verso 12. Falou-lhe, pois, Yahushua outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo, né? Pois é, mas eu acho que eu vou explicar isso daí. Eu até anotei essa passagem para tentar explicar aqui a brilhante estrela da manhã, tá? Mas a brilhante estrela da manhã não é o sol não, tá? Então acho que essa passagem aqui não veio muito a calhar não, João capítulo 8, verso 12. Já vou explicar essa brilhante estrela da manhã aqui. Mas antes disso, vou em Apocalipse capítulo 3, verso 7. Apocalipse capítulo 3, verso 7, diz assim, ó. E ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre. O que tem a chave de Davi. Certo? Porque Davi era o que? Rei de Israel. Agora o rei eterno é o Messias. Né? Rei de Israel e o Messias. Certo? Que vem contado na casa de Davi, né? Na casa de Judá. Então por isso que ele diz, ó, que eu tenho a chave de Davi. Tá? Ele é o legítimo Messias e rei de Israel. Verso 9 também. Apocalipse 3 também tem que ler o verso 9. Diz assim, ó. E eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e se prostrem a teus pés, e saibam que eu te amo. Que
que se prostra aos pés da igreja de Filadélfia. Sinagoga de Satanás. Os que dizem ser judeus não são. Aí entra toda essa turma a máfia dos casais Askenazem, todo o judaísmo que nega sistematicamente o Messias, desde o século I, que odeia o Messias, os banqueiros sionistas, sionismo político, nova ordem mundial sionista e por aí vai. Né? Toda essa gente é a sinagoga de Satanás, tem tudo a ver com a nova ordem mundial também. Tá? Essa gente toda aí sinagoga de Satanás. É até engraçado que aqui na tradução evangélica está escrito: adorem prostrado a seus pés. Adorem prostrado aos pés, não sei se estaria correta, né? E que se prostra aos pés da igreja de Filadélfia. Interessante também mencionar. Então você não deve confundir, cara. Sinagoga de Satanás é uma coisa. Agora, você não deve transformar isso num antissemitismo total, radicalizado, né? Igual muita gente faz. 3 e 9. Eu vi aqui Isaías, Apocalipse 22, verso 6. Eu fiz alguma observação aqui. Tá. A questão do anjo é interessante pelo seguinte. Então não há dúvida que o Messias é o rebento da família de Davi. Ponto. Isso aí não há dúvida. Agora, quando ele diz aqui no começo do verso Apocalipse 22, verso 16, eu e Yahushua, eu quem? Yahushua, enviei meu anjo. Porque o Eterno também diz que enviou o anjo, né? Que em Apocalipse 22, verso 6, diz assim, o Senhor Deus, que inspira os profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos que deve acontecer muito em breve. Né? E aqui o Messias diz que eu, Yahushua, enviei meu anjo, né? Aí fica daquele jeito. Precisaria ter um estudo aprofundado de angiologia, mas me parece que tem uma classe de anjo, acho que é o domínio, se eu não me engano, que serve exclusivamente ao Messias, né? Serve exclusivamente ao Messias, mas é só para mencionar esse detalhe aí do anjo. Vamos em Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11, verso 1 a 10, que fala sobre o reinado do Messias. Isaías 11, verso 1 a 10. Diz assim, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Jessé é o pai de Davi, certo? Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e da sua raiz um renovo frutificará. E repousará sobre ele o espírito de Yahweh, o espírito de sabedoria e inteligência, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor, né? Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. E deleitar-se-á no temor de Yahweh, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido de seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. E ferirá a terra com a vara de sua boca. É a espada do Evangelho, a mesma que está lá no Apocalipse 19. E com o sopro de seus lábios matará um ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Também está isso lá no Apocalipse. Acho que é quando ele aparece lá no meio dos candelabros, né? Apocalipse 1, Apocalipse capítulo 1. Também está lá no Apocalipse capítulo 1, né? Esse cinto no caso cinto de ouro. Morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, o filho do leão e a nédia, a ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Ele está falando aqui da nova terra, né? Da eternidade. A vaca e a ursa pastarão juntos, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha com o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca do áspide, e já o desmamado meterá sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte de minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento de Yahweh, como as águas cobrem o mar. É o que eu falei, a gente já citou isso. Profecia Ezequiel 47. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé,
posta por pendão dos povos, e o lugar de seu repouso será glorioso. Então Isaías 1, verso 10, e Isaías 11, verso 1 e verso 10 fala da raiz, rebento do tronco de Jessé, né? E da raiz de Jessé. Jessé é o pai de Davi, da linhagem da qual é contado o Messias. Então, vale uma questão aqui, é o seguinte, que ficou em aberto a questão da brilhante estrela da manhã. Quem é a brilhante estrela da manhã não é o Sol, tá? Que o Sol não é uma estrela, tá? Isso aí é Satanás, do capeta, no modelo globo do Satanás, eles dizem isso. Mas o Sol e Lua são dois luminares que o Eterno, o Criador, fez, né? Tá lá no Gênesis capítulo 1. São dois luminares para regular o dia e a noite, para ter as estações, os tempos determinados, das assembleias, da santa convocação, essa coisa toda. São dois luminares. E os demais, temos as estrelas, né? Que circulam acima do plano terrestre, né? Só que tem algumas dessas estrelas que são estrelas errantes, né? Que não tem ali, que não rodam junto com as demais estrelas do plano celeste, né? Então, estrelas errantes que têm as suas órbitas próprias. Essas estrelas errantes são chamados pela Satanás, do capeta, como planeta. Aí Marte, Júpiter, aquela idolatria, aqueles, entre aspas, deuses lá pagãos, Marte, Júpiter, Vênus, não sei o que, Saturno, não sei o que, Mercúrio, aquela palhaçada toda. Nada disso. Não são planeta, ninguém vai viajar para Marte, isso é tudo mentira, tá? Uma grande mentira midiática do Satanás, mas são estrelas errantes. E uma dessas estrelas errantes é a tal de, eles chamam de a estrela d'alva, né? Porque a estrela d'alva, ela pode ser vista brilhando de manhã cedo e às vezes até à tarde também. É por isso que é a estrela da alva, ou estrela da manhã, ou conhecido também às vezes como estrela da tarde, que é o tal do Vênus, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui. Deixa eu confirmar. Porque é Vênus, que eles chamam vulgarmente de Vênus. Não devia ser esse nome Vênus. Esse nome Vênus é idolatria a Afrodite, é uma entidade pagã. Entendeu? Vê que com idólatra eles são. Tá? Mas enfim, estrela da manhã, vulgarmente conhecido como Vênus, ou às vezes é chamada de estrela da tarde, porque às vezes é vista à tarde. Parece que até os navegantes, né, que navegavam nos barcos utilizavam essa estrela como referência também. Estrela da alva, ou estrela da manhã, ou estrela d'alva, né, como queira. Pois é, então ele se autodenomina como a brilhante estrela da manhã, a brilhante estrela d'alva também. Qual o problema aí? O problema é que tem lá o Isaías 14, verso 12. Né? Isaías 14, verso 12, o que ele está falando aqui? Ó? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Né? Verso 13, e tu dizia no coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, do lado da banda do norte. Então, muitos subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado será a sepultura, ao mais profundo abismo, né? É isso que está dizendo aqui. Então, acredita-se que essa profecia seja duplamente, tem uma interpretação dupla, né? Não só ao rei de Babilônia, mas também ao próprio Satanás, né? Ao próprio Ra-Satã, né? Então, como ele diz que, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, muita gente acha que interpreta assim como se fosse a mesma coisa. Mas tipo assim, que Satanás é chamado aqui de estrela da manhã, filho da alva, né? Que vai ser derrubado. Mas e agora o Messias vem aqui, e se eu sou a brilhante estrela da manhã, né? Como que funciona isso? É a mesma coisa ou não? Né? Então isso cria muita polêmica, né? Mas o que acontece, hein? Vamos analisar aqui
o hebraico aqui da coisa, de Isaías 14, verso 12, né? A palavra hebraica aqui, ó, Heiléu. O que é Heiléu? Heiléu, né? Dizem que Heiléu é o nome original de Satanás. Outros dizem que é Samael, tá? Outros dizem que é Heiléu, sendo que todos os anjos, muitos anjos têm a terminação El no nome. Por exemplo, Rafael, anjo Rafael, anjo Uriel, anjo Miguel, anjo Gabriel, sendo que dizem que El não seria o original, que no hebraico arcaico seria Ul, não seria El. Mas enfim, muita gente hoje tem um nome terminado com El, que faz referência ao que? El seria Elohim, né? Que hoje é chamado de Elohim, né? No hebraico moderno, seria uma das referências ao Eterno, né? Ao Criador. Mas Elohim, ou mais correto seria Urim, do hebraico, não se poderia traduzir como Deus no entendimento grego, que é diferente. Elohim pode ser um representante do Messias, como os profetas chamavam de Elohim, Moisés, principalmente o Messias, que é seu filho, entendeu? Então, é meio complexo, mas enfim, todos os anjos tinham um nome, Rafael, Gabriel, Uriel, Miguel e por aí vai. E Heiléu seria o nome do Satanás, né? Por exemplo, um anjo rebelde das sentinelas, né, do Gênesis capítulo 6 e do livro de Enoque, seria o Azaziel. Azaziel era o líder deles, era tudo anjo caído, mas o nome original dele terminava com El. E vários desses anjos aí, sentinela caído, tudo não sei o que é El, ou Ul, se você quiser o mais original, né? E então Satanás, né? Satanás significa Ra-Satã, o inimigo, e diabo é o caluniador, mentiroso, né? Agora o nome dele original é quem diz que seria Heiléu, né? E Heiléu, quando veio para o latim, Heiléu é uma palavra do hebraico, para o latim veio se chamar Lúcifer, que é o portador da luz, né? Lúcifer, né? Inclusive o Lúcifer é cantado até hoje lá no Vaticano, Lúcifer, mas é porque eles entendiam que o Lúcifer era o sol invencível, que era cultuado no Império Romano, né, cujo dia era o 25 de dezembro, dia do sol invencível, e depois eles mudaram para o dia do invencível Cristo. Mas a palavra Cristo é coroa, não significa ungido, como o Messias, que é o correto. Cristo coroa do sol, então deu no mesmo. Aí depois virou Natal de Jesus Cristo, né? Mas enfim, então aí como o Messias diz, eu sou a luz do mundo, muita gente até fica fazendo essa comparação aí infeliz, né? Mas Heiléu é o nome dele original, que significa algo como brilhante ou brilho, né? Que foi traduzido para o latim como Lúcifer, é o nome original do Satanás, né? Mas todo o nome de todos os anjos, até dos anjos caídos, é um nome que fazia referência ao Criador, que é um anjo caído, mas ele foi criado pelo Criador, ok? Igual Azaziel, é um anjo caído, mas inicialmente ele foi criado bom, pelo que o nome dele faz referência ao Criador. Rafael, Miguel, Uriel, tudo faz nome ao Criador. Daí o Heiléu não era diferente, certo? Heiléu, né? Só que aí, Heiléu significa algo como brilhante, tem a ver com brilhante, tá? Mas então a frase no hebraico seria Heiléu ben Shahar. Heiléu ben Shahar, que significaria o brilhante, tá? Filho da alva. É o brilhante filho da alva, tá? É isso que significa aqui. Então, sendo essa profecia fazendo alusão também ao Satanás, a sua queda, Isaías 14, a partir do verso 12, então estaria Heiléu ben Shahar, o brilhante filho da alva, tá? Não seria exatamente, né, o que o Messias diz aqui, que ele é a brilhante, o resplandecente estrela da manhã, ok? Então não seria a mesma coisa, tá? Importante mencionar esses detalhes aí, porque
acaba gerando muita confusão e polêmica. Vê se podemos continuar aqui. Então vamos pular para o Apocalipse, capítulo 17. Perdão, Apocalipse 22, verso 17. Diz assim, ó: o Espírito e a esposa dizem: vem. Aquele que escuta isso também diga: vem. Quem estiver com sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Repetindo, o Espírito e a esposa dizem: vem. Aquele que escuta isso também diga: vem. Quem estiver com sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, o Espírito é o que? O Espírito da profecia. É o Espírito da profecia, certo? E a esposa é a Nova Jerusalém, tá? Que é habitada pelos santos, pela igreja, que vão participar da vida eterna. Eles dizem: vem, vem. Aquele que escuta isso, diga: vem. Vem quem? Que venha o Messias, que venha, que retorne, que traga a salvação e por aí vai, certo? Quem estiver com sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida, a água da vida, que está aqui também desde o Apocalipse 22, verso 1, que a gente já explicou do que se trata. Deixa eu ver aqui alguma pontuação. Apocalipse, capítulo 21, verso 6. Vê se eu tenho algum ponto aqui. Apocalipse 21, verso 6. O princípio e o fim. Diz assim, ó: e disse-me ainda: elas se realizaram, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e fim. Para quem tiver sede, eu darei de graça da fonte de água viva, E a fonte de água viva é onde? É o trono do Eterno, conforme está no Apocalipse 22, verso 1, do trono de Deus e do Cordeiro. Vivemos algum aqui? É engraçado aqui, Apocalipse capítulo 6, verso 1 a 7, Apocalipse capítulo 6, verso 1 a 7, os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse, porque cada vez que o Cordeiro abria um dos selos, Apocalipse 6, verso 1, e havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia como voz de trovão: vem e vê. Aí depois, quando ele abriu o segundo selo, no verso 3, o outro animal disse: vem e vê. Aí no verso 5, o terceiro animal disse: vem e vê. E depois no verso 7, havendo aberto o quarto selo, ouvi o outro animal que dizia: vem e vê. Esses são os 4 cavaleiros do Apocalipse, 4 selos. Esses 4 animais são os animais que estão diante do trono, no Apocalipse capítulo 4, que tem a ver também com os 4 evangelhos, com a forma de organização do povo do Altíssimo. Isso tudo já foi explicado no capítulo próprio. Os 4 querubins que sustentam o trono do Altíssimo, tem a ver com tudo isso, tá? E eles dizem: vem e vê, Só para fazer essa observação, que aqui no Apocalipse 22, verso 17, o Espírito da profecia, que vem do Espírito Santo também, o Espírito Santo, e a esposa, que é a Nova Jerusalém, dizem: vem, Dizem: vem. Vem quem? Solicitando, clamando o retorno do Messias, tá? Quem estiver com sede, venha e receba de graça a água da vida, Pois bem, esse ponto já foi explicado sobre a água da vida. Agora vamos prosseguir aqui no Apocalipse 22. Então, literalmente a água da vida, gente, é de graça, porque vem da graça. Porque ninguém
é merecedor. E ninguém vai ser merecedor por mérito próprio. Okay? Por isso que no livro aqui, todo o livro do Apocalipse, o Messias é apresentado como o Cordeiro. O Cordeiro. Tá? Cordeiro que derramou o seu sangue para a expiação de pecado. Por isso que a salvação é pela graça mediante a fé. Okay? Isso não vem de vós, isso é um dom do Altíssimo. Então quem acha que não conhece Deus, o cara acha que conhece Deus, mas que vai ser salvo por alguma coisa própria, particular, de mérito próprio, está redondamente enganado. Está redondamente enganado, precisa rever as consequências. Okay? É de graça a fonte da água da vida, porque é pela graça, não é pelo mérito. Ok? O galardão aí já é outra coisa, que já é pelas obras. Eu já expliquei isso.